cachorra minha, de 2 meninos. Eu tenho 3 já. Temos 3, né, já. Tu também, é mãe de 3, só pra contar. Tipo, estamos aqui ensaiando o nosso discurso. Porque estamos de volta com a nossa roda de mães, com as minhas lindas, maravilhosas mamães. Conheci essas duas numa roda de mães que elas fazem juntas aqui em Santos. E foi tão importante pra mim. Eu lembro que eu tava na quarentena, no puerpério, ele não tinha nem 1 mês, eu tava lá com essas duas. Foi uma troca tão boa, gente, porque muitas vezes na maternidade a gente vive um loop de tantos sentimentos, ideias e conflitos e a gente muitas vezes não tem com quem conversar. Então a ideia desse quadro aqui no canal é que você possa se sentir acolhida e que a gente possa trocar um pouquinho das nossas experiências pensando em se ajudar, uma ajuda a outra, né? Então Se vamos abraçar. Apresentar. Thaís, querida. Eu sou Thaís, mãe do Matheus e do Tomás. Escrevo sobre maternidade faz 4 anos. Tenho o livro Mãe Fora da Caixa. E a Fabi? Eu sou a Fabi, da Real Maternidade. Fabi, porque já podem me chamar assim, adoro que me chamem de Fabi, acho muito íntimo. Já tô íntima, né? Super! Sou mãe da Valentina e da Zara e da Bela, minhas duas cachorras. Pronto, eu sou mãe da Nelly, de 8 meses, talvez 9 quando esse vídeo for ao ar, e do Pisco e da Paçoca. E a gente tá aqui hoje pra falar de um tema, das coisas que a gente não gosta de ouvir, porque minha gente, quando a gente engravida, começa, né? Pipipi, 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 tá, e a gente vai... A gente vira patrimônio público, eu falo, todo mundo vai lá, põe a nosso médico. Sobe o sangue. Olha, haja meditação aqui, pelo menos pra mim, porque às vezes é difícil, a gente recebe umas opiniões invasivas e por aí vai, vocês devem saber como é que é. Então a gente tá aqui pra compartilhar as coisas que a gente não gosta de ouvir, você pode pôr pra fora aí nos comentários aquilo que você não gosta de ouvir. Fabi, começa você, alguma coisa aí que, recente ou não, que eu vou usar veio... então de todas as fases, da gravidez, depois, no puerpério e agora, que a Valentina tem 2 anos. Na gravidez, o que eu não gostava de ouvir era daquela cobrança de, e aí, você tá comendo o quê? Então, mas você não pode engordar tanto. Ou, se você não engorda, ai, mas você tá muito magra. Então, Sempre eu tem um acho problema. acho muito chato você falar do peso da mulher. Se ela engordou muito ou se ela engordou pouco. Tipo, essa barriga não aparece. Ai, sua barriga tá muito grande, sua barriga tá... É muito chato. Eu não gostava de ouvir isso. Na gravidez eu tive que criar muito filtro, né? Porque a gente fica frágil, aí você tá, pelo menos o primeiro filho, né? Minha primeira filha. Você tá entendendo muita coisa, então eu gosto de ler, de pesquisar, então a informação me protegia muito. Então às vezes quando eu recebia algum tipo de pergunta, de questionamento, que eu sabia o que era já, eu sabia como responder, beleza, agora quando a gente é pego de surpresa, é algum assunto que gera na gente uma insegurança maior, olha, é difícil. É difícil, é difícil. E aí eu acho que a gente tem que procurar isso que você falou, informação. Se você tem um pediatra de confiança, você tá na dúvida, ou se você questionou de alguma coisa. Por exemplo, uma vez chegaram pra mim e falaram, Tomás tinha 1 ano e meio quando ele entrou na escola, e uma mãe falou pra mim, deixa eu te perguntar, você não tá preocupada? Eu falei, por quê? Não, ele não fala. E assim, eu sou fonoaudióloga, né? Eu falei, não, fica tranquila, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Eu tranquilizei ela, tá tudo certo. Mas assim, eu sou fonoaudióloga, mas se eu não fosse, eu ia ficar preocupada. E aí, como você fica preocupada, você tem que direcionar para um lugar que você tem uma informação de qualidade. E pronto, e resolver. Em vez de ficar lutando contra aquilo e procurar no Google, né? Procurar no Google. Minha filha, é cilada, braba. Olha, Não eu procure no faço Google. isso, vira e mexe, mas com muito critério, porque senão aquilo tem vai que ter atrapalhar. E você vai criar Depende um do site que bicho você de 7 entra. cabeças. Exato. Olha, delicado. É bom ter com quem contar e você saber de onde que tá vindo essa informação. Porque muitas vezes, gente, eu sei que é chato, às vezes a gente fica com raiva, o sangue sobe, fica a flor da pele, com as coisas que a gente ouve, mas eu acho que no fundo ninguém que fala fez com uma má intenção. E mais delicado ainda, eu imagino que seja... Não, eu não imagino porque eu sei. Hoje eu sei. Quando é a família. Aí o bicho pega. Quando passam por cima de alguma coisa, eu tava até comentando no meu grupo de mães, que eu faço parte, né, lá do consultório da nossa pediatra, que elas estavam falando assim, poxa, eu tô seguindo uma linha de introdução alimentar, e aí fui numa festa de família, levei o meu filho, e quando eu vejo, tinha um membro da família querendo dar doce, a criança isso tem acontece 8 sempre. meses, Nossa, é gente. Não, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tipo, imagina, quando passam por cima daquilo que eu não você gosto. tá ali todos os dias com empenho, cultivando, cativando, criando uma rotina. Nossa, gente. Isso tem que perguntar pra mãe se ela autoriza ou não. Mas isso é uma o coisa problema é que... nem sempre eles perguntam. já saem dando. E outra, isso que é um problema, isso é um alerta a fazer.
cuidado às pessoas que saem dando qualquer coisa, porque a criança, vai que ela tem alergia. Também. Tem que tomar Então, muito não cuidado. sabe do histórico, porque assim, tem aquilo, né? A família fala, que eu falei que ia falar das 3 fases. Então, eu falei da gestação, e aí da introdução alimentar, então a Valentina no meio aí do processo. Porque, por exemplo, a avó do meu marido, né, que é a bisavó da Valentina, ela falava, mas pra eles eu dava. Era daquela época que a criança olhou, aguou o vinho, tudo tá aguada. Então ela dá um pouquinho. E eu falava, não, amor, com a minha filha não é assim, mas ninguém morreu por isso. Não fale isso pra mim. Ninguém morreu por isso. Gente, eram outras Não épocas. fala. Ninguém também morreu porque apanhou, né? E agora. Eu não por gosto isso você dessas vai bater? coisas. Então não é assim. Não é por assim, aí. as pessoas não entendem. E é assim, eu sou uma pessoa muito explosiva. Dá nem pra notar, né, que eu sou muito... Aí eu já chegava com os 2 pés no peito e eu já dava a resposta atravessada. E aí já até aconteceu. Na terceira fase agora da Valentina, já pra eu terminar aqui, e aí eu vou passar a bola pra vocês, que ela já tem 2 anos, então ela tem um entendimento maior das coisas. E ela sempre ficou com a minha mãe, eu quero sair, vai com a minha mãe. Então no final de semana ela tá na casa da avó, ela é louca pela minha mãe. E a avós é aquilo, né? Casa de vô e vó tem sempre as regalias. Então a Valentina aprendeu toda a parte gostosa da vida, que eu digo, que é bisnaguinha, docinha, com a minha mãe. Porque em casa ela tem a rotina dela. Só que eu hoje, ela com 2 anos, eu acabo abrindo um espaço em palco, tudo bem. Só que uma vez o meu pai veio se intrometer, que eu estava fazendo algo com a Valentina. E aí eu fiquei louca da vida, da maneira que meu pai falou, porque eu falei, ele tá tirando minha autoridade. Então juntou que eu estava sozinha nos meus 15 dias, porque eu falo que eu sou mãe solo durante 15 dias, eu entendo esse universo. Não, porque a Fabi falou que ela é mãe solo por 15 dias porque o marido dela trabalha embarcado à em navio. distância, e daí ele fica 15 dias. 15 dias fora 15 e 15 dias aqui. Ela entende Então mais. eu entendo esse lado dos 15, por isso que eu falei, eu sei ser mãe solo 15 dias, como é que é esse universo, porque eu fico sozinha, então eu tenho que dar conta da parada sozinha. E aí meu pai lá falando, então juntou aquela semana que tava conturbada, TPM e ele falando, porque outra coisa que eu acho chato, principalmente agora que ela tá crescendo e ela entende, é quando tira a autoridade. Isso é muito delicado. Então isso eu não gosto, eu acho isso muito delicado. Então quando a pessoa fala, existem várias maneiras de falar. Eu sabia que meu pai tava querendo ajudar, porque eu estava mesmo exagerando com a Valentina, eu sabia que ele tava... Fabiana, não precisa disso. Mas na hora eu falei, escuta, ela é minha filha. E aí eu me excedi muito, chorei e tal, saí... Mas depois eu tive essa consciência de voltar. Hoje eu tô mais consciente disso. É amadurecimento, idade e a Valentina. A gente vai aprendendo a lidar. Eu falei, não, ok, não tinha por que ficar estressada neste nível. Mas eu cheguei e falei assim, pai, mãe, muito obrigada por que vocês fazem, porque, né? Por se preocuparem Por com se a preocuparem, gente. família, são super com certeza participativos. não tá fazendo por mal. Aí eu falei, porém, a Valentina está crescendo e eu acho assim, eu sou a mãe dela, vocês são os avós, eu sei que tem um amor absurdo, mas vocês ficam com ela esporadicamente, ela já tem uma rotina, ela já tem uma vida. Não acho bacana se intrometer nesse nível. Então você puxa e fala, Fabiana, não tá legal. Mas não falem na frente da minha filha. Eu concordo. Isso é uma conversa que a gente tem em família, inclusive eu e o Krika aqui em casa, de às vezes não evitar discutir na frente dela também. Isso. Às vezes acontece, então a gente... Vai acontecer, já aconteceu, mas a gente evita ao máximo. E uma coisa assim que mexe muito com a gente, pelo menos, claro que a gente tendo a exposição, né, como pessoas que estão na internet, a gente recebe muita coisa, tem que saber lidar. A gente também tá nesse vídeo aqui pra falar como que a gente aprendeu a lidar melhor com tudo isso, né? Pra também te dar uma deixa, não é só pra ficar lamentando e chorando as pitangas. Pra ficar na raiva, é pra tirar, é pra saber lidar. Quando a gente recebe algumas... não são nem perguntas, são afirmações que não são corretas sobre os gatos. Achando que os gatos vão passar doença pra ela, achando que é um absurdo, que o pelo, que isso, que aquilo. Poxa, a gente é bem informado e a gente busca trazer informação pra vocês também, porque muitas vezes você realmente não sabe, mas acho que se a gente não sabe, não tem que falar. É esse isso o ponto. Pra mim, gente, olha, então se você não sabe de onde veio essa informação, se você não entende o que tá por trás, sabe, pergunta pelo menos. Tudo bem você não saber, mas fazer uma afirmação assim, poxa, isso não é legal. Então a gente fica meio assim, que vira e mexe, ai, mas não dá pra ter bebê. E quando eu tava grávida, então... eu escutei muito isso por causa das cachorras. Que não podia ter gato? Não, porque eu tava grávida, porque o perigo de... A gente até tem vídeo aqui no canal. Todo mundo fala isso do gato. Explicando a questão da toxoplasmose. Isso. Meu, o gato doméstico tá vacinado, não sai, que nem cachorro. Que nem cachorro também. Sim. Ai, porque vai lamber. A gente
na medida do possível, tá se preparando, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Lógico. Cada mãe sabe o que tá Ninguém fazendo. vai colocar seu filho em risco. Então, eu acho que assim, o cuidado que tem que ter, eu acho que todo mundo tem que ter esse cuidado, né? De ir na rua, principalmente com as mães, né? Assim, você pega... Porque acontece muita história na rua, né? Você tá na rua e a pessoa fala, nossa, mas que birra. Nossa, mas você pegou no braço assim dele? Nossa, porque não você... sai do colo. Você não sabe a história que tem, você não sabe a história que tem por trás disso. Então, assim, se não tem uma palavra boa pra falar, não fala. A gente acaba buscando informação, né? A gente lê, a gente conversa, a gente tem uma rede de apoio. Mas tem mães que não possuem nada disso. E aí ela vai ficar numa neurose. Aquilo vai ser absurda. o acontecimento do dia pra deixar o dia Se falam dela que falaram mais pro difícil. seu filho, pra uma mãe que não tem informação, não é fono e não entende, enfim, como é que ela se sente? Aí ela já vai falar, não, meu filho tem algum problema? E aí já começa a comparação, a culpa, onde que eu errei? E não tem nada. Porque as pessoas esquecem que cada ser humano é único, então às vezes o que não funciona pra mim, não vai funcionar pra você. Tal, gente. Às vezes a alergia que o seu cachorro deu no seu filho não vai dar na minha. Uma vai andar num tempo, a outra vai andar com X meses, a outra vai andar com... E não é isso, né? Não tem que ser todo mundo igual. É que eu acho que muito é baseado em tá certo e tá errado, tá certo e tá errado. Vira e mexe eu falo isso e continuo falando. Não tem certo e errado. Existem diferentes formas de fazer, de tocar a maternidade, de criar um filho. Por isso que eu acho importante a gente se manter empoderada e a nossa autoconfiança. Exato. E a gente não precisa saber tudo também, não tem essa obrigação, não precisa ser mãe, mulher maravilha, não vamos ser, não tem como ser a mãe perfeita. Não quero, também não quero. Não quero. Mas na medida do possível, a gente tem que confiar naquilo que a gente está fazendo, porque senão todas essas interferências externas, elas vão te ferindo. E você vai ficando frágil, você vai ficando magoada, você vai ficando estressada, irritada, querendo dar na cara do outro. Então, gente... Eu aprendi a lidar muito com isso, com essa questão, né, quando é família, porque assim, quando você tá na rua, o negócio é sublimar, então respira, inspira. O dom da abstração, você pode ir praticando. Abstrai, aquela pessoa não vai fazer parte da sua vida, se você tem alguma dúvida do que ela falou, você vai procurar uma opinião, o seu pediatra, enfim. Mas quando é dentro de casa, quando é com família, você quer ficar bem em família. Eu, por exemplo, particularmente tenho algumas questões com o meu pai ou com os meus pais, e antes eu ficava brava, falava, né, esperneava, e agora eu aprendi a me calar, e quando eu acho que ele faz alguma coisa que eu não gosto com relação à educação dos meninos e tudo, eu me calo e depois eu respiro, elaboro aquilo e eu escrevo pra ele. Eu tenho essa comunicação com ele, eu escrevo pra ele no WhatsApp. E a gente funciona muito bem assim. E eu percebo que eu consigo estabelecer um respeito com o que... Ó, até aqui é legal, por exemplo, esse negócio do doce. Durante a semana eu controlo. Vai pra casa da minha mãe, tudo bem o leite condensado, sabe? Então, assim, é um controle que isso, você aprende também a viver no equilíbrio. Exato. Também fala, o bicho disso. Mas a gente tem que colocar o respeito, porque nós somos as mães, as coisas mudaram do que era e a gente tem o direito de criar como a gente quiser. Se a tua mãe acha errado que você não dá doce, paciência, é a sua forma, né? E assim, se empoderar disso. Olha, eu faço isso porque eu acho correto e ponto, né? Porque se todo mundo for decidir como vai ser... Nossa. Não vai existir um caminho, Coitada da criança, né? Então acho que tem que ter uma sintonia, tem que ter um respeito. Eu, pelo menos, o que me faz bem é entender que o outro não fez por mal. Por pior que seja aquilo que chega, eu acho que no fundo existiu uma boa intenção. E aí eu me pergunto como eu posso reagir melhor a isso. Eu preciso levar pro lado pessoal mesmo? A pessoa me conhece? Eu vou levar para o lado pessoal. Aí quando é família é um pouco mais delicado, mas assim, na medida do possível, diálogo, para que não se repita, porque às vezes você fica ali reprimindo, ou se não se manifestando de uma forma meio violenta, um pouco agressiva. Violência verbal é uma coisa que existe muito, e aí você gera toda uma questão pior, não ajuda, vai atrapalhar. Então é saber como você vai poder se comunicar melhor com aquela pessoa, porque família a gente já conhece, só que muitas vezes de tanto conhecer a gente explode. Mas não, usa a seu favor isso. Como que eu posso então dar esse recado melhor para aquela pessoa? Como que eu posso me alinhar melhor com ela para evitar tanto conflito? Mas gente, é um baita desafio, né? Super! E a gente aprende, é aquilo que eu falei. Eu via que eu não estava conquistando nada, eu só ia me estressar falando daquela forma, eu estaria sendo ingrata, injusta com meus pais, não era a forma exata de eu falar, e eu vi, não, assim tá errado. Então eu tive aquilo de eu saí, voltei, de voltar atrás, né, voltei, Fabi? Não, tô errada, falei, mãe, Isso. me perdoa, chorei, abracei minha mãe, meu pai, poxa, desculpa.
desculpa, eles não estavam fazendo de má intenção. Sim. Eu acho que é bom pensar desta forma e amadurecer, porque eu sempre fui muito explosiva e tal. Nunca ganhei nada com isso, pra falar a verdade. E até que você fala e passa a informação direito pra pessoa, e você fala e você respira, até a pessoa para e pensa, puxa, é mesmo. Pra que eu falei dessa forma? Até ela cria uma consciência de que não é necessário, às vezes, que ela tá falando. Sim, você pode impactar positivamente. Exato, eu aprendi isso é muito melhor. Isso é muito melhor. E aí, o que te incomoda? O que te irrita? Conta pra... Eu quero muito saber, adoro ler. E como que você está lidando melhor ou aprendendo a lidar melhor com aquilo que vem de fora? É sempre importante lembrar que a gente tá melhorando, né? Estamos aqui pra aprender e não se culpa se você um dia teve uma atitude da qual você não se orgulha, porque eu já tive, você já teve, e vai acontecer. Somos mas humanas, graças a Deus. O que eu aprendo com isso? É algo que eu me pergunto muito. O que eu aprendo com isso? Como eu posso lidar melhor? E leva esse mantra pra minha vida. Ai, obrigada mesmo que esse vídeo possa chegar aí na sua casa e na sua vida como um abraço que a gente se deu agora. Isso mesmo. Esse é nosso desejo. Um grande beijo, gente. Beijo, coração. tchau, tchau. E até mais.